Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Minuto Empreendedor e hoje o nosso convidado que está aqui é o Bruno Correia. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele que é coach de alta performance e personal trainer. Bruno, gratidão por você estar aqui com a gente hoje. E eu quero que você inicie o nosso bate-papo contando um pouquinho para o pessoal sobre a sua trajetória, como que foi a sua transição da sua chegada do Brasil aqui nos Estados Unidos. Beleza. Débora, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco da minha trajetória, trazer um pouco do que eu vivi aqui, da minha experiência, até chegar no estágio que eu estou hoje. Bom, eu morava no Brasil há 2 anos e meio atrás, fazia faculdade de administração e decidi vir para cá no último ano de faculdade. Tinha um sonho muito grande de morar aqui. Meu pai sempre morou aqui desde meus 3 anos de idade, morou aqui 15 anos. E eu sempre tive esse sonho de vir para cá. Então, no último ano de faculdade, eu acabei me formando e já com passagem comprada para estar vindo para cá. Vim para cá com a mala cheia de sonhos, né? Mas chegando aqui, não é muito o que a gente imagina lá no Brasil, né, tal. E acabei engavetando os meus sonhos. E aí fui trabalhar, como todo mundo chega aqui, trabalha na construção, em serviços informais, cleaner, babysitter, e comigo não foi diferente. Comecei trabalhando na construção, tive muita sorte de conhecer uma pessoa que me ensinou a trabalhar a profissão que eu fazia antes, né, desde o início. Então isso foi muito bom, porque eu consegui me tornar profissional naquilo que eu fazia também, no início, que é muito importante. Mas foi chegando um momento que eu via que não era aquilo que estava me fazendo acordar todo dia cedo com aquela chama. Não estava feliz. Não estava tendo sentido eu acordar e fazer algo que eu não gostava. Mas mesmo assim eu dava o meu melhor todos os dias, que eu acho que é algo muito importante, né? As pessoas acabam às vezes não fazendo o que elas gostam e também não se comprometem em fazer aquilo e acaba, né, fazendo mais ou menos e passa anos e está ali. Então eu falei, não, já que não é isso que eu quero fazer, eu preciso colocar uma data determinada para eu estar fazendo isso. E assim foi feito. Comecei a trabalhar e um certo dia, um amigo meu, eu sempre gostei de treinar, sempre fui apaixonado por esporte, atividade física, já fiz outros esportes no Brasil também. E um certo dia o meu amigo me mandou uma mensagem e falou assim, Bruno, que eu sempre treinava, postava uns vídeos e tal. E ele falou assim, Bruno, eu moro em Westchester. Ele falou assim, se você morasse em Manhattan, eu ia contratar você para ser meu personal trainer. Aí te deu... E aí me virou um clique. E eu falei, nossa, é isso que eu preciso fazer. Eu já gosto e tal, por que não começar a ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto? E aí fui buscar direcionamento, fui buscar onde que eu tinha que estar me formando, se tinha possibilidade. E o que aconteceu no início foi o quê? Eu fui compartilhar isso com pessoas que não estavam na mesma onda vibracional que eu. E elas, com certeza, né, como acontece com muita gente, acabaram limitando esse sonho. Você não vai conseguir, você aqui nos Estados Unidos, para você atuar como profissional, você tem que ter o Social Security e tal, e uma série vários empecilhos. Né, pra tentar... Mas eu não me deixei limitar por isso, e aí fui atrás, e aí conheci uma escola aqui nos Estados Unidos, que é a melhor escola de formação de personal trainer, só que era em inglês. E aí, como é que foi esse desafio, né? Porque uma cultura nova, sim. Uma nova língua. E até então já fazia alguns meses, 8 meses que eu estava aqui, não falava inglês ainda, e bem raso. E eu falei, poxa, se eu for fazer essa formação agora, eu vou ter que aprender o inglês primeiro, né? Para fazer o curso online, porque era em Boston. E até só aumentando o nível dos desafios. Só aumentando o nível do desafio. E aí só que eu tomei uma decisão, eu falei que era isso que eu ia fazer. E acredito que essa decisão foi o que mudou tudo. E aí, passado 3 semanas, essa mesma instituição postou naquele grupo Brasileiros Westchester, igual tem brasileiros em Boston, brasileiros em Newark, etc. Fizeram uma postagem lá. Estamos abrindo uma extensão para brasileiros em Connecticut. Que incrível. E aí eu falei, uau, é a minha oportunidade. Mas isso é legal porque você também estava aberto, sim, com certeza. Com o radar ligado, sim, né?
buscando oportunidades, Exato. foi aí que também deu o clique, né? Exato. Porque senão passaria Sim. desapercebido. Eu decidi. Você decidiu, isso tava, é muito importante, E né? estava Quando você aberto toma essa a decisão. estar recebendo aquilo ali, né? Igual ela falou, estava aberto a procurar, as oportunidades começam a aparecer quando você está ali, tipo, antenado naquilo que você realmente quer fazer, Exatamente. focado naquilo, né? Não preso nas limitações em si. E aí, mesmo assim, a cidade era muito longe. Eu moro em Mount Vernon, a cidade é em Danbury, que é Connecticut, acho que dá 1h30, 2 horas. E as aulas eram todos os domingos. Eu tinha que sair às 5 horas da manhã, encontrava um pessoal em Port Chester, que é uma cidade vizinha. A gente ia de carro para essa cidade, estudava o dia inteiro, voltava à noite, e assim foi durante 6 meses. É pagar o preço, né? É pagar o preço, realmente. O sacrifício é aquele Pagar o lado que preço. muitas vezes as pessoas também não enxergam. Exato. E que para tudo você tem mesmo que plantar todos os dias ali uma sementinha, regar ela, na verdade, Exato. que uma hora vem a colheita. Mas Exato. primeiro também saber esperar esse tempo, né? Sim. De preparação, Exato. que você paga o preço Sim. mesmo. É o que eu costumo dizer, na verdade, nada acontece do dia pra noite. A gente, igual a Débora falou, a gente tem que pagar um preço, e o que acontece é que muitas pessoas querem aprender, mas não querem agir, né? Não querem estar dispostas a pagar o preço para estar realizando aquilo. Então, isso foi muito importante, que eu falei, não, independente da minha condição, Sim, né? sim. Não me limitei às minhas condições, porque eu não tinha dinheiro na época, né? A pessoa fala, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para estudar, não tem... Também não tinha. Não tinha tempo, porque eu trabalhava a semana inteira na construção, o único dia que eu tinha livre era domingo. E eu falei, Uau. poxa, eu vou estudar no único dia livre. Beleza, é isso que eu tenho que fazer, vamos embora. Porque era algo que realmente você queria, você Era estava algo. determinado a conquistar aquilo. Exatamente. Então, isso não foi um empecilho, muito De pelo maneira contrário, alguma. né? Com Era a certeza. oportunidade Sim. que você tinha. Na verdade, foi uma mola que me fez, É. tipo, que me impulsionou a estar realizando aquilo. Você entendeu? E aí eu fiz a formação, após os 6 meses eu tenho que fazer uma prova, né, igual a prova do Enem, lá com várias questões. E aí se você é aprovado, depois de um mês chega a sua certificação. Uau, que incrível. E aí você pode dar aula em academias, né? Sem essa certificação você não pode dar aula. E eu tive muita sorte também, porque na cidade que eu moro, a academia que eu trabalho hoje, ela não é uma academia de rede, por exemplo, igual o Planet Fitness, essas redes. É uma academia independente. Então lá em si não precisava dessa certificação para poder dar aula. Porque acontece que muita gente lá dá aula sem essa certificação. Mas eu precisei passar por esse processo, até para ter mais conhecimento, porque eu gostava de fazer aquilo. Mas eu não tinha, né, a fundo o conhecimento, as práticas, as teorias, etc, etc. E eu fui buscar isso. E quando que foi o momento mesmo, assim, de virada? Porque até então você ainda estava trabalhando na construção. Sim, aham. E plantando ali o seu sonho, Exato. né, correndo atrás do plano que você realmente queria seguir. Quando que foi o momento que você virou a chave por completo e falou, não, agora eu vou deixar de lado a construção e seguir mesmo aqui naquilo que eu quero, naquilo que eu enxergo que é o meu propósito, é o que eu gosto de fazer? Foi um processo também, não foi do dia para a noite. Eu trabalhava na construção, né, depois que mesmo nesse tempo fazendo a certificação, eu trabalhava na construção ainda. E aí quando eu tirei a certificação, eu falei, poxa, agora eu já tenho o que eu preciso, já posso dar aula. E aí eu comecei a dar aula numa cidade em Port Chester, que é uma cidade de 40 minutos da onde eu moro. E aí o que eu fazia? Eu chegava da construção, tomava banho correndo, muitas vezes ia com o braço cheio de tinta, e pegava o trem, ia para essa cidade, dava aula à noite, até 11 horas da noite. Já falava pro pessoal que eu já dava aula, isso que é interessante. Já falava, tipo, tinha 2 alunos, e falava assim, vou ver na minha agenda se eu tenho horário para você, porque é a comunicação. Então a maneira como eu me importava também foi muito importante em todo esse processo. Você entende? Que aí você vai criando uma autoridade, as pessoas começam a te olhar de uma maneira diferente. Você entendeu? Do que eu falar assim, acabei de começar e tal e tal. Não, isso faz toda a diferença, Toda a porque diferença. eu acho que o primeiro passo mesmo é você se enxergar dessa forma, Exato. né? É você ter a Sim. crença em você mesmo. Acreditar e se Porque- comportar como tal, né? Porque a partir desse momento que você tem a crença em você mesmo, aí você começa então a irradiar isso Exato. para as pessoas que estão ao seu redor. E, bom, você então fez essa parte toda de transição, né? Saindo da construção para ser personal. E como que você chegou a atuar
como hoje você atua em coach de alta performance. Como que foi esse momento também que você começou a se descobrir no campo do desenvolvimento pessoal e poder ajudar e contribuir também com muitas outras pessoas? Sim. Eu mesmo no Brasil sempre tive eu sempre gostei de desenvolvimento humano, de liderança, de empreendedorismo, sempre comuniquei isso, que um dia eu ia ser empresário, que eu ia ser empreendedor, sempre gostei dessa parte, mas, né, andava perdido, era só uma vontade. E aí quando eu cheguei aqui, como igual eu te falei, a gente meio que guarda os nossos sonhos ali, meio que faz aquele reset, né, em tudo que a gente passou. E logo em seguida eu conheci o meu mentor, né, o meu mentor hoje. Participei de um curso que fala sobre desenvolvimento humano e fiquei ainda mais apaixonado. Aquilo ali também virou uma chavinha e eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. E aí fui buscando cada vez mais formação, fui fazendo um curso atrás do outro, e isso até antes de eu começar a fazer a certificação para personal trainer. E quando eu comecei com o personal trainer, eu já tinha essa mentalidade que primeiro a gente precisa trabalhar nossa mente para depois a gente trabalhar o nosso corpo, o nosso físico. Então eu sempre acreditei muito nisso. E aí eu fui buscar ferramentas, né, de coaching, de alta performance, de desenvolvimento humano, para estar complementando o trabalho que eu já fazia como personal. Eu achava, né, não desmerecendo, mas eu achava vago só ali estar passando treinamento, só passando dieta. Porque eu sentia uma necessidade de trabalhar o comportamento da pessoa, as emoções dela, o que ela estava passando, o que ela estava sentindo, que isso faz total diferença. Se enxergava além. Né, daquela necessidade. E aí, através de amigos, depois de vários cursos que eu fui fazendo, através de uma amiga, eu tive a oportunidade de conhecer a instituição que eu formei, que eu sou formado hoje. Ela já era formada, e eu comentava com ela direto, falava, nossa, eu preciso fazer isso também, tenho muita vontade de fazer, mas também era um passo assim, muito além daquela realidade que eu tava. Ficava ainda só no campo do desejo, exato, né? Mas eu não via ainda não via também como um impedimento. Eu falei, não, vai acontecer na hora certa. E aí, assim foi. Um dia ela me ligou, falou, Bruno, você sabe que eu já fiz a formação lá em coaching, e eu ganhei num sorteio, não lembro o que foi, eu ganhei uma outra formação. Só que eles não querem trocar o valor da formação, não sei o que e tal. Eu falei, tá, mas e aí? Ela falou assim, então, eu tenho uma formação aqui, se você quiser fazer, eu parcelo pra você em, sei lá, 20 vezes sem juros, você vai me pagando e você já faz. Eu falei, fechou, combinado. E aí eu fui, chegando lá, fiz o primeiro módulo, fiz o segundo módulo, me formei em coach, certo? E logo em seguida, já tive a oportunidade de estar fazendo a grade inteira, que é Master Coach, que já é um nível acima do que eu já estava fazendo, você entende? E assim, o que é mais bacana é porque tudo isso foi aqui, né? Aqui nos Estados Unidos. Tem quanto tempo que você está aqui? Vai fazer 3 anos, dia 4 de abril. Então faz assim, em 2 anos e 8 meses. Você viu oportunidades, você enxergou um cenário novo. Exato. E batalhou por isso, né? Então assim, isso a gente tira de lição que é possível, né? Existem várias oportunidades aqui, mas você também tem que estar ligado, querendo buscar algo a mais, né? E você falou algo muito legal, que é sobre o reset, né? Isso eu acho que acontece muito quando as pessoas chegam aqui. Muitas vezes elas resetam mesmo os seus sonhos, né? Aquela vontade mesmo de colocar em prática aquilo que elas realmente gostam de fazer e passam então a fazer outros trabalhos que muitas vezes elas não estão nem realizadas naquilo, né? E como que você tem lidado com isso hoje, no seu dia a dia, podendo também motivar essas pessoas e levar para elas essa mensagem de que é possível sim, basta ela ter paciência, né? Essa questão de todo dia, aqui eu falo muito isso, de todo dia você ter essa resiliência de continuar ali lutando pelos seus sonhos, mesmo que às vezes paralelamente a algum outro trabalho, até que chegue um determinado momento que você possa realmente dar se alavancar daquele salto quântico. Isso, dar uma alavancagem. Enfim, como que você faz isso hoje para as pessoas, né? Como que você vê isso? Débora, para ser bem sincero com você, quando eu cheguei aqui, eu sentia que eu tinha alguma coisa, alguma missão aqui nesse lugar, na minha comunidade onde eu moro hoje. E com o coaching, eu fui tendo mais clareza dessa oportunidade.
Então, eu comecei a perceber lá na minha comunidade, hoje eu tenho uma autoridade lá dentro da academia e tal, conheço bastante gente pelo trabalho que eu já faço como personal trainer, e eu comecei a perceber que, igual você falou, muita gente está ali limitada, seja pensamento, seja a forma como a pessoa comunica, seja talvez da maneira dela se comportar ou dela buscar os sonhos delas, acaba engavetando ali, se limitando àquilo ali, achando que aquilo é o suficiente. Mas existe um extraordinário para a gente tá alcançando, você entende? Às vezes não basta a gente estar... Eu penso que muita gente está aqui, está fazendo dinheiro, tem uma casa no Brasil, tem um carro bom, tem um iPhone e tal, mas e o seu sonho? Por que você está acordando de manhã? Você verdadeiramente é grato por aquilo que você está acordando, por aquilo que você está realizando? Isso realmente te move, entende? Então acho que isso faz toda a diferença. Eu percebo esse gap emocional, esse gap, sabe, nas pessoas. E com o coach eu vi essa oportunidade. Eu falei, é a minha chance de estar fazendo algo verdadeiramente, né, significativo aqui na comunidade. Então hoje eu trabalho tanto a parte emocional quanto a parte física dos meus alunos, né? Eu acredito que não existe distinção corpo e mente, elas sempre andam juntas. Sim, um depende do outro, né? Então, com a minha formação em personal e com a formação que eu tenho hoje em Master Coach, eu consigo unir essas duas coisas e levar a pessoa a atingir a alta performance. E as pessoas acham que alta performance é alta performance só financeira, é alta performance talvez só na atividade física. Mas somos seres sistêmicos. Exatamente. E uma área influencia na outra, você entende? Então, o que eu trabalho, às vezes, no lado físico da pessoa, no financeiro, no emocional, isso gera ganhos para ela no familiar, no conjugal, no espiritual, principalmente, entende? Aí a pessoa começa a viver uma vida realmente plena, uma vida próspera, uma vida abundante, começa a enxergar a vida de uma outra maneira. E um equilíbrio também, né? Exato. Isso é extremamente importante. Bruno, para fechar, assim, diante de toda a sua trajetória aqui e também dessa mensagem que você leva para as pessoas através do seu trabalho, qual a dica, qual a mensagem mesmo assim que você deixa para as pessoas que estão aqui hoje, que também estão buscando se realizarem, né, pessoalmente, profissionalmente, mas ainda não conseguiram, ainda não conseguiram mesmo, ainda não... Tá, vou falar 5 passos então, pode ser? Ótimo, maravilhoso. O primeiro deles, que eu acredito, né, que seja assim, os 5 passos, passo a passo para você estar realizando aquilo que você deseja, foi assim comigo, então eu falo isso, né, como experiência, não é achismo. Seguinte, o primeiro passo é acreditar, né, que é possível. O segundo passo é você realmente entrar em ação para estar realizando isso. O terceiro passo é você criar um ciclo social de pessoas que te patrocinam. Porque às vezes você está com pessoas, você está num ciclo de pessoas que às vezes você acha que elas estão te ajudando, te impulsionando, mas às vezes elas estão travando seus sonhos, está limitando você, entendeu? E é a sua condição, talvez, que você está hoje através do seu ciclo social. Então não que você tem que excluir as pessoas, não, mas comece a escolher melhor, ou talvez ali a observar melhor as pessoas que estão à sua volta, e principalmente os resultados dela. Porque se as pessoas que estão ao seu redor não têm os resultados que você deseja, como que você vai realizar aquilo também? Você entende? Não, assim, só pra ficar claro também, fazer um parênteses a mais nisso, e quando ele fala de patrocínio, não é financeiro, não, de forma alguma, de forma emocional alguma. Mesmo, exato. de te colocar aquela pra pessoa frente. Que te impulsiona, aquela pessoa que acredita nos seus sonhos, você fala, você é personal, pô, vai lá, show de bola, vou te ajudar, vou isso. E não aquelas pessoas que, na verdade, falam o lado negativo. Se colocando obstáculos nos seus sonhos. Obstáculo e limitação. E aí, às vezes, você tá passando por uma fase emocional que não tá que já não é muito favorável. Já não é muito favorável e você acaba se limitando aquilo, acreditando, levando aquilo como uma verdade e assim vai ficando, vai passando o tempo. Porque você tá escutando mais conselhos de pessoas que estão te colocando mais para baixo ainda. Exatamente. Isso é importante mesmo. Isso. O quarto passo, desenvolvimento pessoal, buscar se desenvolver, buscar evoluir como pessoa, ler livros principalmente, se conhecer. Porque quando você se conhece, você acaba encontrando o seu propósito, que é a chave de todo a vida plena, né? Quando você encontra um propósito, você tem um porquê acordar, um porquê você está realizando aquilo que você realiza. Então, eu acho isso muito importante. O porquê também romper as limitações. Exato. Não parar quando surgir algum obstáculo. Exato. Resiliência, né? Resiliência. E o quinto passo é a gratidão, que eu acredito que é, tipo assim, a cerejinha do bolo.
Se você não é grato por aquilo que você tem hoje, pela sua condição hoje, você nunca vai alcançar algo maior que aquilo, você entende? Então, os 5 passos acho que é o básico para estar alcançando algo. O quinto e não menos importante. O quinto e não menos importante. Não Poderia colocar ele até como o primeiro, inverter a pirâmide. Faz todo sentido e é por isso que a gente encerra aqui. Te agradecendo, gratidão por você estar conosco aqui hoje, gratidão por você compartilhar com o pessoal e poder inspirar as pessoas a realmente lutarem por aquilo que elas acreditam e irem em busca dos seus sonhos. A gente vai ficando por aqui. Bruno, mais uma vez, obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder levar minha voz um pouco para as pessoas. Gratidão de verdade. Muito obrigada mesmo. Gratidão. A gente se vê então no próximo programa. Um super beijo. Tchau, tchau. E até lá.